a todos. Quando nós queremos analisar e curar-nos através dos nossos próprios, dos nossos sonhos, dos sonhos que acontecem durante a noite, muito mais importante do que aquilo do que a história do sonho, a pessoa lembrar-se dos detalhes do sonho, muito mais importante é o que é que a pessoa sentia quando aquilo estava a acontecer. É essa sensação. Se a pessoa quiser aproveitar os sonhos, que são muito ricos para essa cura, e se a pessoa se conseguir lembrar dos seus sonhos, e isto é um hábito também, não é um hábito, é uma coisa que se pode treinar. Como é que se treina? É das duas uma, ó, quando acontece a pessoa lembrar-se uma vez, ou escrever, ou pensar no sonho, lembrar-se assim de o que é que sentia, e depois, como a pessoa está a dar importância àquilo, é mais provável que noutras noites a pessoa tenha sonhos que depois são lembrados. E pronto. E então, muito mais importante do que aquilo que acontece é a sensação que aconteceu. E quero partilhar que esta noite eu acho que raramente me acontece um sonho que seja tão nitidamente de cura de criança interior, de criança ferida. Muitas vezes os nossos sonhos espelham os nossos medos ou espelham as tensões que aconteceram durante o dia, até como forma de digestão do dia. E há outros sonhos, e isso também é cura, a digestão de um dia, digerir um dia, também é cura, mas outras vezes é muito nítido que a pessoa está em trabalho de cura durante a noite. E o que aconteceu é que hoje acordei muito cedo e depois tive umas horinhas acordada. Acordei tipo 2h50 e achei que já não ia dormir mais, porque às vezes, acontece várias vezes, e eu como deito cedo, não me importa se dormir entre 4 a 6 horas, está bom, e vivo um dia bom e feliz. E até achei que não ia dormir mais. E é dia de fim de semana, enfim, então comecei a trabalhar numas coisinhas, não é de trabalho, é trabalhar no. Eu gosto de ir vendo receitas, sei lá, o que é que eu vos digo, dá-me imenso prazer, de revistas de receitas que eu tenho e que vou. Bem, comecei a ver essas coisas. Só que depois começou-me a dar sono, até fiquei espantada e então parei tudo e fui dormir. Dormi mais 2 horas e depois lembrava-me nitidamente dos sonhos. Um deles tinha a ver com. Tinha a ver com duas crianças, estou a vê-las agora na minha cabeça. Uma que era filha de uma mãe solteira, e essa criança, agora, depois de acordar, era nítido que era eu, portanto, eu era a mãe daquela criança, mas era também eu a criança, que é o que acontece em nós, não é? Nós temos o nosso lado adulto e temos o nosso lado criança, como temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E muitas vezes essa criança ferida é quem transporta essa sombra, não é? E o nosso lado luz é quem vai curar essa sombra, é quem vai apaziguar. E nessa criança, era uma criança muito pequenina, em que ela. E agora estou-me a lembrar de novos detalhes. Ela tinha. Era muito pequenina, mas ela já falava. Ela tinha 2 anos, mas falava já como se tivesse 5. Ela tinha assim um cabelo curto, muito encaracolado, castanho escuro. E era muito magrinha, muito franzina. E lembro-me. E às tantas ela está a chorar muito, com algum detalhe que não era preciso chorar tanto, mas o que mais me impressionou foi eu
apesar de eu ser a mãe da criança e a minha intenção ser acalmar a criança, parecia que eu estava a sentir tudo o que a criança estava a sentir. E que era um nível de desamparo, de dúvida, de medo, de desespero tão grande. E a criança olhava para o chão, até da mãe ela tinha vergonha de estar a chorar. E estava tão triste. E aquela mãe, olhou para ela e parecia que eu estava a vê-la quase pela primeira vez. Estava a ampará-la quase como se nunca me tivesse ocorrido de fazer aquilo. De olhar para ela e ver e tentar, por osmose, nós conseguimos fazer isto com qualquer pessoa. Quando este treino é feito, nós conseguimos sentir o que a outra pessoa está a sentir. Como somos todos um, é só nós aprendermos a sintonizar e fazemos. Muitas vezes optamos por não fazer, ou não temos o hábito, ou estamos demasiado autocentrados, ou estamos descentrados da nossa essência, portanto, do todo, porque só temos acesso ao todo e ao conhecimento do todo quando estamos em uníssono, não é? Com a nossa essência, ou com a nossa intuição, como queiram chamar. Quando já descascarmos camadas suficientes, já estamos mais em carne viva, no bom sentido, e aí é mais fácil sentirmos os outros. E quando olhei para aquela criança, é como se eu até podia ignorar, porque ela mais tarde ou mais cedo ela ia parar de chorar. Mas foi como se, eu posso ver isto, deixa ver que situação é que está a acontecer aqui. Vou-lhe perguntar o que é que se passa. E quase que não me tinha ocorrido que lhe podia perguntar o que é que se passava. E eu já não me lembro qual era o detalhe que ela não percebeu sobre a vida, mas era qualquer coisa. Imaginem qualquer, portanto, eu era a mãe, ela era a filha, qualquer mudança na rotina, qualquer coisa que estava a acontecer e que ela não estava a perceber ou que ela ficou com muito medo de ficar desamparada. Eu não sei o que é que aquela miúda estava a pensar, não me lembro do detalhe do que era. E eu lembro de me baixar e falar com ela e via a cara dela assim olhar para o chão. E lembro dos caracóis meio a pingar de água. Não sei se ela tinha acabado de tomar banho, não sei se ela estava. Mas parecia muito desamparada. E eu. Olá, perguntei-lhe e ela explicou-me. Era isto, mas ela chorava e estava com vergonha de estar a explicar aquilo, como se ela não tivesse hábito de me explicar, porque eu não lhe perguntava, mas ela também parecia não ter nenhum orgulho em impedi-la. Ela podia estar zangada comigo porque eu nunca a abordava, porque eu a ignorava. Então quase que era expectável que ela tivesse reservas em explicar, mas ela não tinha reservas, ela estava só. Olha, eu vou-te dizer, a única reserva que eu sentia era olhar para o chão, do género. Ela não olhava para mim, mas nem era por rancor. Ela não olhava para mim porque ela não tinha a certeza daquilo que ela ia explicar que tivesse realmente interesse para mim. Então era só por isso que ela olhava para o chão. Porque ela não sabia se aquilo tinha interesse. E, e depois ela disse. Ela disse-me o que é que estava com medo e eu expliquei-lhe que aquilo não era para ter medo. E aquilo fez efeito. Explicar. Eu, como mãe no sonho, achei que aquele nível de desespero estava imune a uma explicação lógica, porque parecia que o desespero ia tomar aquilo tudo e que ela estava indiferente a quaisquer abordagens ou aproximações. E depois achei bonito que eu pudesse explicar uma coisa e que ela tivesse permeável e que ela acalmasse comigo.
Acho que isto nunca me ocorreu. No sonho eu percebi que, fiquei espantada. Isto resulta. Eu tenho um papel importante, eu sou importante. Eu se explicar uma coisa, ou eu se lhe perguntar o que é que ela sente, ela, isto tem uma importância. E acho que eu também pequei por aí com os meus filhos, falhei com isso. Eu acho que eu nunca soube bem da importância que eu tinha como mãe, ou seja, a minha autoestima, ou o meu déficit de autoestima, afetou durante o crescimento dos meus filhos. Porque por eu não saber a importância do meu papel, ou eu me menorizar, acho que negligenciei uma série de coisas pensando que eles seriam mais eficientes a autoconsolarem-se do que eu. Achei que eles não me dariam essa importância, que eu não tinha essa importância toda. Acho que ainda notei mais isso depois do meu divórcio. Acho que talvez por culpas equivocadas minhas no divórcio, de achar, não é? Nós mulheres temos este síndrome da culpa e, portanto, é como se fosse aquela coisa de se eu não tiver em sofrimento profundo, eu não, eu não tenho o direito de me separar. Se eu não tiver no. Então, eu só posso separar-me se eu tiver numa infelicidade horrível. Lembro-me muito de uma frase que a minha avó dizia, que eu cresci com a minha avó a dizer, quando ela sabia que alguém se tinha separado, ela dizia assim: então, mas porquê que ela se separou? Ele não lhe batia, não tinha outras e não bebia, porquê que ela se separou? E aquilo, na altura, intelectualmente, eu achava aquilo um bocado primário, ela dizer aquilo. Mas ela era muito importante para mim. E era uma figura da minha infância. E na infância as coisas ficam gravadas. E aquilo ficou em mim, a vibrar no meu corpo. Então, isso é o que acontece com. Não é? Somos frutos desta cultura. Esta é uma lógica vigente há muitos anos. Agora está melhor, não é? Mas há muitos anos e, mesmo que sejamos modernas, isto está cá. Então a gente separa-se e, portanto, se não for um destes motivos, há uma culpa muito grande. E a seguir ao divórcio, eu acho que ainda mais, como se eu tivesse, não intelectualmente, em termos muito superficiais, eu achava que eu tinha direito de procurar um outro caminho para a minha vida, mas em termos inconscientes, e como é que eu consigo observar o meu inconsciente? É a forma como eu, olhando para trás, via que tratava a vida, ou via que a forma como eu lidava com os meus filhos e com a vida, eu vejo que era uma forma envergonhada. Como se eu fosse pecadora e fosse má, então eles não tinham que dar importância aos meus consolos e de certeza que o pai era mais eficiente a fazê-lo na semana em que estava com eles do que eu na minha semana. E achava também que eles não tinham muitas saudades minhas, achava que pronto, que não fazia mal, porque que eu era má pessoa. E, portanto, é como se o divórcio fosse mais uma prova de uma desconfiança equivocada que eu tinha minha, já antiga, de que eu não era válida. E neste sonho de hoje, eu vi que aquilo que eu tenho feito à minha criança interior, obviamente eu tenho feito com outras pessoas. Portanto, se eu nunca olhei para a minha criança interior, nunca falei com ela, nunca lhe perguntei, nas pequenas coisas, não é? Como é que a gente fala? Eu não preciso estar parada a falar com a minha criança interior. É eu observar as minhas atitudes e perguntar com amor e com cuidado: porquê é que estás nervosa? Diz, o que é que tens medo? Olha, estás neste encontro de amigos ou neste encontro profissional, estás nervosa. É normal que estejas por isto, olha. Mas olha, aqui não tens que ter medo. Ser gentil, olha, não precisas de ficar muito tempo. Ou então, fica um bocadinho mais tempo, vai-te treinando. Falar com amor. Acho que falei sempre comigo à bruta. Meia bola e força. E tinha e era e era. E se não conseguia era porque era falhada. E isto ia somando outra vez
ferida já nessa criança ferida. E hoje, ao ver esta... não, isto tem... se eu ajudar a criança, ela fica mais calma. E depois houve um momento muito estranho em que a criança diz: eu não sei quantos anos eu tenho. Eu não sei bem explicar isto, estou só a dizer como detalhe. Eu não sei quantos anos eu tenho. E eu disse assim: mas quantos anos é que tu achas que tu tens? E ela disse: 5. E eu disse: não, tu tens 2 anos. E ela olhava para o chão envergonhada. Era entre o envergonhada e o alívio de, pela primeira vez, ter um espaço para poder dizer o quão ela era ignorante sobre ela mesma. Ao ponto dela nem saber a idade que tinha. Tu tens 2. E eu lembro-me no sonho de pensar assim, ela nem devia falar como ela está a falar, porque com 2 anos não se fala com esta fluidez. Só que ela era tão exigente com ela, ou ela como achava que devia ter 5, que aquelas coisas que ela sentia já eram de quem tinha 5 e não 2. Então ela agia consoante a sua crença, que é: eu vou falar assim porque eu só para ter vivido isto, para sentir isto. E tens 2. E agora estou-me a lembrar, enquanto vos estou a contar, que 2 anos era o que eu tinha quando os meus pais se separaram. Depois, a outra parte do sonho teve a ver com... Era uma criança, já não era esta, mas é tudo nestas 2 horas que eu sonhei, ou nos últimos 10 minutos destas 2 horas, a pessoa nunca sabe, não é? Em que esta criança tinha uns pais, que era eu e o pai dela. Eu e o pai dela estávamos separados. Só que íamos fazer as pazes. E íamos fazer as pazes, porque íamos conversar para um sítio. E aquilo estava-se a sentir que nós íamos fazer as pazes. Tínhamos estado separados e íamos fazer as pazes. Só que para nós conversarmos, queríamos estar sozinhos e deixámos a criança num sítio. Eu não me lembro bem qual é que era o sítio. Mas não era dentro de casa, era um sítio fora de casa. Acho que foi um bocado de irresponsabilidade. Esta criança devia ter 7, talvez. E deixámos a criança fora de casa. E fomos. Andámos, conversámos, demos beijinhos, tal. Depois ainda fomos dar uma volta de carro. Foi assim uma coisa. E voltámos, fomos ter com a criança. E nunca, neste passeio em que eu estive com o pai da criança, em que eu nunca me lembrei do que é que a criança poderia estar a sentir por ter deixado sozinha, ou sequer me ocorreu que ela podia estar em perigo, ou assustada, ou com medo. Não me ocorreu. E quando volta, ela está a chorar muito. E lembro-me que a minha primeira sensação foi: isto já lhe passa. E depois ocorreu-me: e se eu lhe for explicar? Não, eu não sei se eu pensei isto já lhe passa, ou pensei só dar-lhe um abraço, pronto, já estamos aqui, não é preciso assustar-se tanto, tal. Mas depois pensei assim: não, e se eu lhe explicar? Ok, falhei, só pensei em mim, fui-me embora, mas eu posso lhe explicar. Então fui, sentei-me ao pé dela e disse assim: olha, filha, desculpa. A mãe e o pai foram conversar. Olha, foi assim, a gente... Expliquei tintim por tintim, fomos conversar um bocado, se calhar demorámos tempo demais, devíamos ter explicado melhor. Peço desculpa. E eu, só de estar a explicar, aquela dor toda, que se eu não tivesse explicado podia ser uma ferida, curou-se. Deixou, só pelas minhas palavras, o poder do amor, não é? As palavras de uma mãe, bem...
esta coisa de todos nós falhamos e falhamos como pais em vários momentos, não é? Não somos perfeitos, temos defeitos, falhamos. Mesmo que a gente ache que hum, de forma arrogante, não. Eu tenho tido um cuidado, eu começo a me excepcionar. Nem nós sabemos às vezes onde é que estão as nossas falhas e o que é que o coração de uma criança sente. E é normal que assim seja, não é? Nós vimos este mundo com os pais perfeitos que têm os defeitos certos e as qualidades certas para nos picarem nos sítios certos. Então convém que os nossos pais tenham defeitos para nos picarem nos sítios certos para evoluirmos nos temas que viemos evoluir esta vida. Então os traumas são necessários para o avanço do mundo, para eu treinar os meus medos e aprender a desapegar-me de um ideal do que deveria ser e a saber fazer a mudança para aquilo que é, aceitar aquilo que é e aprender a encontrar o amor próprio dentro de mim e não esperar que sejam os outros a serem perfeitos para que eu acalme o meu coração. Então, todos nós pais, como eu estava a dizer, todos nós pais falhamos, mas basta haver amor a vibrar naquela família e haver uma intenção de cura, de haver uma intenção de amor. Estamos a falhar e a tentar ir melhorando com a vida e com os anos. Basta isso para haver amor, para o trabalho de uma família estar a ser bem feito. Depois pode acontecer que por alguma razão, lá pelo o karma, ou o trabalho que a pessoa veio, o karma que a pessoa veio cumprir e os trabalhos que veio cumprir a esta vida, que um filho possa ficar zangado connosco ad eterno, se ele quiser. Mas isso já é uma questão dele. Desde que nós saibamos que estamos a fazer um trabalho de evolução e não de retração, de manter o orgulho, às vezes é preciso o amor, como já falei no outro vídeo, não é? O amor em presença, que não é um amor de licor doce às vezes, e às vezes até pode ser que um filho se zangue connosco e possa ficar durante 5 minutos ou a vida toda. Mas a gente tem que saber distinguir desde que a gente saiba que a gente pode dizer assim: olha, querida, olha, querido, se quiseres falar comigo, se quiseres ultrapassar isto, eu estou disponível. Basta isto. E depois o nosso filho ou a nossa filha pode decidir não fazê-lo. Porque às vezes tem que ir andar num caminho solitário para conseguir ver com mais nitidez. Eu própria, no meu percurso, aconteceu-me isto, com os meus pais. Então eu sei do que é que falo. Mas isso já é uma questão do filho ou da filha. Muitas vezes, na nossa cultura latina, é que nós achamos que temos que constantemente andar atrás dos filhos para... por favor, fica meu amigo, por favor, mesmo que eu tenha que ser subserviente, mesmo que haja um nadinha de que eu tenha que andar atrás de ti e fingir que não vejo coisas que fazes que não são corretas, mas tudo em nome de eu ficar com a minha autoestima de mãe conservada e saber que estou a fazer o certo e que tenho os meus filhos à minha volta, mesmo que estejam contrariados ou mesmo que haja ali falta de educação, eu vou fechar os olhos a isso porque eu só quero... Não, isso não é amor. Isso é negligência. Isso é eu só estar a pensar em mim. Educar também é puxá-los para a presença, mesmo que seja a nosso desfavor. Mesmo que seja para eles não entenderem ou para eles ficarem chateados, porque devia ser como eles estão a dizer. Mas se nós estivermos sintonizados com a nossa essência, não há erro.
e dizer assim: se quiseres resolver, eu estou disponível. Eu estou aqui. Vou-te amar sempre, mesmo seja qual for o teu caminho e a decisão que tomes. Mas no dia que quiseres, eu estou aqui. E às vezes eles não querem ainda, porque eles querem lutar. Mas eu não posso não querer pôr-me a jeito para levar essa pancada. Eu posso não querer pôr-me a jeito para essa pancada. Então digo, se é para seres duro comigo ou se é para seres... Não há mal nenhum. Segues a tua estrela, vou ser sempre tua mãe, amo-te, mas se quiseres estar comigo, és educado. Mas como eu dizia, desde que haja esta intenção de amor, está tudo dito. No sonho, eu expliquei tintim por tintim à menina. Com os nossos filhos, às vezes, não é preciso explicar tintim por tintim. Há uma linguagem de amor que paira numa casa. Mesmo que às vezes hajam coisas... uma casa viva, às vezes há guerras. Mas isso é a sombra uns dos outros a agir naquela casa. Não é? E isso só é completamente feio se não houver uma intenção em cada um de querer evoluir e de ok, vamos puxar por aqui, agora resvalei, agora vamos tentar melhorar ali. Então, só se houver um fincar o pé na sombra é que isso é negativo. De resto, é evolução. Evolução. Nós sabemos o que é uma família só de sorrisos, não é? Muitas vezes está-se a esconder debaixo do pano uma série de coisas e as pessoas sorriem e a aparência está tudo bem e por trás estão a tomar a medicação há muito tempo para manterem este sorriso. Mas já mataram a alma, já venderam a alma há muito tempo e não conseguem já acordar desta apatia. Então, não há mal que a nossa sombra se exerça, desde que saibamos ir controlando os ímpetos. Há formas de atuarmos a nossa raiva e a nossa... Às vezes os filhos amam-nos e odeiam-nos. Às vezes nós amamos e o amor está muito perto do ódio. Então, não há mal esta raiva que nós às vezes sentimos das pessoas que mais amamos, desde que nós vamos aprendendo a não passar ao ato, não temos que dizer coisas desagradáveis, nem temos que andar aos gritos, não é? Muitos de nós cresceram com gritos, agora estamos a ficar mais refinados. Nós podemos dizer a mesma coisa, mas num outro lugar de presença. Estamos todos a aprender. Eu tenho 49 anos. Ainda é muito recente a época do grito, da força, das vinganças. Não é? Estamos todos a sublimar isso, estamos todos a aprender. Então, às vezes a forma como, quando a gente não souber como é que estamos a tratar a nossa criança interior, muitas vezes é olhar para a forma como tratamos os outros e como, secretamente, nós até podemos fingir para os nossos amigos que estamos a ser anjinhos e que estamos a ser santos e contar-lhes histórias sobre como estamos a agir no mundo e que se aconteceu alguma coisa de mal, nós fomos vítimas porque nós agimos bem. Mas lá, no fundo, nós sabemos quando é que nós estamos com mini rancores, com reservas. Então, isto que estamos a fazer para fora, para o mundo, é o mesmo que estamos a fazer para nós. Nem nós nos safamos. Não há safa. Mesmo que não há safa. Então, foi muito curador este sonho, porque eu vi que é como se fosse a confirmação de que agora a minha forma de estar comigo é muito diferente. Porque se refletiu num sonho. Porque antes os meus sonhos acabavam sempre mal ou não acabavam, sabem? Uma questão que acontece no sonho
e que não é resolvida, a gente acorda, aquilo ainda não ficou resolvido, está quase, mas não se resolve. E pode ser sonhos com histórias, como este, histórias, os pais foram não sei onde e depois deixaram a criança, ou pode ser um sonho recorrente que eu tinha, que era, por exemplo, estar a guiar e estou sempre a adormecer. E não consigo ter os olhos abertos para guiar. E aquela aflição mantém-se, dá-me a ideia, enquanto estou a dormir, dá-me a ideia que é uma aflição que se mantém durante muito tempo, que eu estou a guiar e não consigo abrir os olhos. E é muito frustrante. Eu quero guiar como deve ser e estou a ter a sensação que estou sempre quase a ter um desastre. E até eu acordar, eu não conseguia, acordar mesmo, na realidade, na minha cama, eu não conseguia, no sonho, acordar. E eu sei que isso queria dizer, essa sensação de desespero, é porque eu queria ver alguma coisa, queria ter lucidez para ver alguma coisa de mim e não estava a conseguir ver. Eu não estava a conseguir ver como é que eu tratava a minha criança interior, como é que tratava muitas vezes os outros. Eu não estava, porque eu não conseguia aceder ao meu coração. Eu tinha essa intenção, mas eu não conseguia. Porque a sombra estava a travar e porque eu dava muito espaço à sombra. Então, eu não conseguia ter mão na sombra. Ela tomava toda a minha vida. Ela tomava todo o espaço. Então, eu ver que neste sonho desta noite ficou resolvido e que eu consegui ver. Eu estou a ver esta criança mesmo, eu estou a ver o que ela está a sentir, eu não estou a fazer uma coisa de isto passa. Eu não tá, se eu pensar isto passa, eu não estou a ceder à minha essência, porque se eu aceder, eu saberei que basta eu conversar um bocadinho, que não é preciso ignorar aquilo. Que se eu pensar pela minha cabeça, não é? Pela forma como a minha cultura no meu crescimento funcionava, eu penso assim: as crianças, ok, ela resolve-se, não é melhor nem dar confiança, isto passa. Isto é o que a minha cabeça e as minhas crenças e a cultura que está em mim vai enraizar. Vai meditar, mas se eu for pelo coração. A crença já não consegue ter espaço para agir. A cabeça não consegue ter espaço para agir. A mente não tem. Indo pelo coração ou indo pela essência, não tem. Então, aquilo transcende tudo. Transcende a cultura, transcende o ADN, transcende tudo. Então, eu vou fazer o que a situação me está a pedir. Então, eu vou explicar a esta criança. Foi tão fácil, ela acalmou. É este o caminho do amor? Então estou lúcida. Então agora já estou a guiar o carro, que é a minha vida, a ver as coisas. O alívio que é quando começamos a abrir o coração. Um grande beijinho.